noite. Ela foi a primeira prefeita de São Paulo. Saiu pobre do Nordeste para governar a cidade mais rica no sul do país. Ela foi também ministra, quis ser senadora e prepara sua volta ao cenário político. No centro do Roda Viva desta noite está a assistente social e professora Luísa Erundina de Souza. A eleição de Luísa Erundina para a Prefeitura de São Paulo em 88 foi a principal marca da carreira política dessa paraibana de 60 anos de idade. Uma carreira que tem origem nos anos 60, quando Erundina militou nas Ligas Camponesas de Francisco Julião, na Paraíba. Sempre filiada ao PT e aos revolucionários do partido, Erundina se elegeu por São Paulo vereadora e deputada estadual antes de ser prefeita. A partir daí, mudou seu perfil. A vereadora e a deputada, que incentivava greves e invasões de terras, deu lugar a uma prefeita moderada, que teve nos radicais do partido uma das principais dificuldades de sua administração. Depois da prefeitura, uma experiência federal. Luísa Erundina foi ministra da Administração no governo Itamar Franco, cargo que custou a ela uma crise com o PT, que não apoiou a decisão. Enfrentando greves e reivindicações difíceis por parte do funcionalismo, Erundina se desgastou e teve de deixar o governo. No ano passado, ela voltou à política. Tentou uma vaga no Senado por São Paulo e perdeu. Agora, ela quer disputar com Aloysio Mercadante a indicação do PT na próxima eleição para a Prefeitura de São Paulo. Bem, para entrevistar a Luísa Erundina, nós convidamos hoje o jornalista Marco Damiani, editor de política da revista Isto É, Rui Xavier, coordenador de política do Grupo Estado de São Paulo, Francisco Pinheiro, diretor de jornalismo da Rede Record de Televisão, Márcia Bongiovanni, repórter da Rede Cultura, Dario Palhares, chefe de redação do jornal O Globo em São Paulo, e Carlos Eduardo Alves, repórter de política da Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional por outras 30 emissoras em 13 estados. Você pode participar desse programa fazendo suas perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525. Se preferir enviar a sua pergunta por escrito, utilize o fax 874-3454, repetindo 874-3454. Boa noite, Luísa Erundina. Boa noite. Luísa, nós todos achávamos que você era candidata à Prefeitura de São Paulo. Mas, recentemente, você deu uma entrevista dizendo que também era uma alternativa à presidência da República, uma alternativa do PT à presidência da República. Você está animada com a política brasileira, não está, não? Não, veja, eu não me lancei candidata a presidente, mas Não, a pergunta do jornalista era de que se eu me sentia em condições e capaz, por exemplo, de disputar a presidência da República. Eu disse que sim, e que seria muito bom para a política brasileira que uma mulher se dispusesse a enfrentar essa tarefa, até para quebrar esse tabu ainda que existe, de que nós mulheres somos reservadas ou estamos habilitadas apenas a cargos secundários na política. Eu quero provar o contrário disso, junto com muitas outras companheiras que estão desempenhando com muita competência e com destaque a política no plano institucional. A senhora podia citar algumas dessas companheiras? Olha, a Benedita da Silva, a própria Marta Suplicy, né, e tantas outras parlamentares, a Irma Passoni, na época em que ela era deputada, enfim, e outras que não são do PT, mas que têm realmente se destacado no cenário nacional, no exercício de cargos legislativos e também no exercício de cargos executivos, por exemplo, Alice da Mata, em Salvador, e outras mulheres que estão ousando ocupar espaços que há muito tempo, tradicionalmente, historicamente, têm sido reservados apenas a homens. E temos que nos insurgir contra essa exclusão das mulheres em cargos importantes da vida política nacional. Quer dizer que o objetivo, primeiro, próximo, é tentar se reeleger à Prefeitura de São Paulo. Sim, é ser candidata a prefeita, porque ainda há uma disputa interna no partido que eu tenho que enfrentar, vai disputar, como enfrentei em 88.
O como Rui está enfrentei perguntando em por qual 88. partido Que a senhora partido será a senhora vai candidata? disputar? Olha, pelo PT é meu partido, eu ajudei a fundar esse partido. Estou lhe perguntando isso pelo seguinte: outro dia nós tivemos uma informação que a senhora teria tido um encontro aqui em São Paulo com o vice-presidente do PSB e que teria, nessa ocasião, convidado a senhora para entrar no PSB. Isso é verdade? Não, eu tive contatos com várias Com o lideranças. Ronaldo Lessa, o prefeito de Maceió, ele não é? esteve aqui não necessariamente para... Ele veio aqui, eu aproveitei a vinda dele a São Paulo para discutir uma pesquisa que eu estou coordenando a nível nacional sobre relações de trabalho na administração pública. Eu estou percorrendo o país, contatei vários prefeitos, vários governadores, e eu ia a Maceió para conversar com eles sobre essa pesquisa e aproveitei a sua vinda a São Paulo. E, nessa ocasião, sem dúvida nenhuma, ele insistiu na possibilidade de eu vir me filiar ao PSB, assim como a Raiz, quando eu estive com ele outro dia, tratando dessa mesma pesquisa. Portanto, convites de diferentes partidos. A senhora não têm está faltado. disposta a entrar no Não, PSB? eu- Caso a senhora não passe na convenção interna do seu partido do PT, a senhora examina a hipótese de poder se candidatar por outro partido? Eu acho que era esse o sentido Não, da primeiro eu estou pergunta. me dispondo a enfrentar o jogo democrático, que é disputar com outras candidaturas internas ao partido. E eu jogo o jogo democrático até o fim. Quer dizer, se eu ganho, eu vou fazer a campanha e vou procurar desempenhar o melhor possível essa tarefa que o partido me delegar. Se eu perco, naturalmente vou fazer a campanha do vitorioso, porque não há outras regras senão essas, quando você resolve fazer o jogo democrático. Prefeita, não há a outra senhora- saída. Prefeita, a senhora está coordenando um projeto de reforma administrativa para o PT, mas na prática, no dia a dia, a senhora não tem mais vida partidária no PT. Por exemplo, a senhora não esteve presente na convenção municipal, não esteve presente na convenção estadual ontem, e a tal vida partidária é um preceito caro dentro do petismo, né? Então, como a senhora imagina, duas perguntas, como a senhora imagina ser candidata se a senhora não tem uma vida partidária hoje no PT, e por que a senhora não tem uma vida partidária dentro do PT hoje? Não, primeiro, essa pesquisa não é uma pesquisa do PT. É um grupo, naturalmente, foi de iniciativa do Lula, que convidou outros companheiros para fazer esse trabalho de pesquisa, até para construir uma proposta que possa ser dialogada, né, com a sociedade, discutida com a sociedade, que é um tema que, a meu ver, as iniciativas do governo em torno da reforma administrativa não estão dando conta. É uma questão da vida partidária. Bom, eu entendo que você vive o partido não só quando faz o jogo no aparelho. E eu me sinto pouco motivada a fazer esse jogo no aparelho, a disputa de cargos internos ao partido. E eu acho que eu faço também política e militância política fora do aparelho. Até porque o PT é um partido que nasceu exatamente dos movimentos sociais, dos movimentos populares, se construiu exatamente a base dos movimentos sociais. Eu acho que o PT é tanto mais autêntico, tanto mais vivo e tanto mais pronto para as tarefas que estão colocadas para ele hoje na conjuntura, quanto mais ele se inserir, ele se respaldar e se apoiar nos movimentos organizados da sociedade civil. Mas, eu não senhora, me sinto uma pessoa fora do partido. Mas Eu a não tenho ausência da feito senhora jogo ontem- partidário do ponto de vista de disputar cargos. Mas a senhora acha que é da- possível vencer uma convenção no PT sem uma prévia que todos os seus filiados votam, sem ter essa participação, prefeito? A Olha, senhora há conhece bem o muitos PT. filiados no partido que estão na minha condição, ou seja, que se mantêm sua filiação ao PT, mantêm os seus compromissos partidários, mas não se sentem mais motivados, interessados Mas o- naquele jogo interno Prefeita. do aparelho partidário. Prefeita, a propósito, já começam a chegar aqui perguntas sobre a sua análise, a análise que a senhora faz da situação do PT hoje. O José Reis de Salvador, Bahia, faz uma pergunta nessa direção, e o seu companheiro, o deputado Djalma Bom, de São Bernardo do Campo, pergunta para a senhora: qual é a sua opinião a respeito das tendências no PT de hoje? Se a senhora não acha que elas estão atrapalhando muito a vida partidária. Matinas, Olha, eu gostaria só, completando sim, essas pois não. perguntas, né, entrando um pouco nelas, que futuro a senhora vê para o PT? O que o PT tem a dizer para o futuro do Brasil? Porque parece que o PT perdeu um pouco a mensagem em função desses conflitos de tendência apontados aí pelo telespectador. Olha, as tendências no PT, eu acho que até um certo tempo elas cumpriram um papel, no sentido de gerar propostas, revitalizar e dar realmente elementos de debate, de discussão
e de construção da proposta partidária. A partir de um certo momento, isso vem se dando num nível de acirramento e de tensão que realmente não constrói a proposta que o partido deve construir e disputar na sociedade. Eu acho que esse jogo de tendências, essa disputa interna pelo poder nas instâncias partidárias, eu acho que está isolando o partido da sociedade, da luta social e da construção, junto com a sociedade, de um projeto para o país. Eu acho que está na hora de romper com essa lógica interna dentro das disputas de tendência. Por isso eu não estou dentro do aparelho, porque como eu não me sinto motivada a me integrar em nenhuma dessas correntes, eu só poderia disputar sendo membro de uma dessas correntes, porque a disputa se faz através das correntes, não há possibilidade de você disputar como um militante independente. Né? Então, respondendo ao Chico, eu acho que a saída do PT, ou seja, para reconstruir o seu projeto de esquerda socialista, sua utopia, seu projeto, não perdeu, ele tem que recriar essa utopia, ele tem que dar um outro conteúdo ao seu projeto socialista de esquerda, ele tem que se inserir de novo na sociedade civil, que é a sociedade civil que vai construir a autonomia dessa instância na sociedade, até para manter o controle sobre o Estado e para poder viabilizar o exercício da cidadania, que é a meta maior de uma proposta socialista de esquerda. E, nesse sentido, à medida que o partido mantém essa lógica interna, termina realmente se fechando, se isolando, se indispondo com um grande número de petistas, não só sou eu, há muitos petistas que não têm mais disposição de fazer aquela disputa interna que não energiza o partido, muito pelo contrário, e tira o partido do que está acontecendo na sociedade. Prefeita. E isso é muito ruim. Por favor, a Márcia, vamos dar a palavra às mulheres. A Márcia queria fazer uma pergunta. Márcia. A senhora conversou com a direção do PT sobre a sua candidatura. Eu queria saber também se a senhora já teve um retorno em termos de apoio dentro do PT. A senhora tem apoio dentro do PT? Olha, qualquer militante, ele pode, né, se lançar candidato a candidato e se submeter às regras democráticas dentro do partido. Quer dizer, eu não precisaria consultar nenhum dirigente para me lançar candidato a candidato. Agora, a viabilidade dessa candidatura certamente vai depender de como se comportem as lideranças, os dirigentes, como vai se dar o processo. Com quem eu conversei foi com o Lula, a respeito, antes mesmo de eu me dispor a me lançar candidata. E ele me estimulou, disse, olha, se lance, coloque seu nome, né, você tem toda a condição de disputar, portanto, ele me estimulou. Mas ele prometeu apoio assim? Não, nem deveria. Eu acho que nenhum dirigente, né, se ele quiser realmente conduzir o processo de forma isenta, democrática... Mas ele já manifestou o apoio dele à candidatura do Mercadante, pelo menos implicitamente. Que não é uma coisa boa. Eu acho que o Lula e os outros dirigentes, se querem contribuir, não significa que ele, pessoalmente, né, possa apoiar, possa votar, possa manifestar-se privadamente em torno dessa candidatura, mas como dirigente, como liderança que deve encaminhar o processo, eu acho que não ajuda esse parte-pri de quem quer que seja o dirigente em relação a uma dada candidatura, porque eu acho que isso compromete o caráter democrático do processo. Então, dentro do partido... Por favor, vamos ouvir, Dário. No momento em que o Lula está deixando a presidência do partido, né, agora, questão de algumas semanas, a senhora não vê aí o risco de um vácuo de poder no PT, no momento em que a senhora mesma admite que essa briga de tendências internas, embora salutar, dizem os dirigentes do partido, ela compromete um pouco, vamos dizer, as propostas claras de um partido que se pretende ser a maior oposição ao governo Fernando Henrique? Não, eu acho ruim se você centraliza a possibilidade de administrar a unidade partidária, né, e o projeto partidário numa figura só, o presidente. Eu acho que isso é um indicador de que o partido ainda não desenvolveu plenamente a sua democracia interna. Eu acho que é até bom o Lula, não tendo um mandato de presidente ou de um dirigente maior do partido, certamente ele poderá ter muito mais liberdade de defender, seja na tendência a que ele esteja ligado ou não, suas posições, o que, a meu ver, ele tem ficado inibido de fazer isso. Quer dizer, às vezes a gente conversa com o Lula
e ele reconhece as dificuldades que existem no partido com essa disputa de tendências que não acrescentam nada. É uma disputa pelo poder, estrito senso, porque não significam posições e propostas tão divergentes. É disputa pelo poder nas instâncias partidárias. Eu acho que o Lula fora, com a liderança que ele tem, com a legitimidade, com a representatividade que ele tem, é possível até que ele possa exercer um papel mais determinante no esforço de administrar essas divergências Mas internas, há figuras bancando carismáticas posições como Lula que permitam manter o Partido Unido. Eu, outro dia, até numa conversa com amigos, eu comparei o Lula ao Marechal Tito. Depois que o Marechal Tito se foi, a gente viu o que aconteceu. A senhora não teme que haja uma fragmentação o PT hoje tem outros, não. irreversível O poder no no PT hoje está muito mais socializado, muito mais dividido. Quer dizer, nós temos várias lideranças. É evidente que o Lula é o fundador do partido, é uma liderança de massas muito importante, independente dele ter ou não mandato, ele vai ser sempre uma referência importante para o PT e para o movimento de massas no país, mas não significa que, se ele sai da direção do partido, ele não possa influir na dinâmica interna, até com mais liberdade, bancando posições, defendendo posições, o que, às vezes, hoje eu acho que ele fica meio intimidado ou preocupado em gerenciar a unidade partidária, ele deixa de defender posições que são mais corretas, são mais adequadas e fazem avançar o que, às vezes, ele se omite em relação a isso. Prefeita, em razão do que aconteceu na sua campanha ao Senado, quando o partido deixou sua candidatura no Sereno, a cúpula partidária, então, deixou absolutamente a pé a sua candidatura, a senhora não teme que o partido não a queira mais como quadro, como candidata majoritária, ou seja, que seria inútil buscar de novo a candidatura pelo PT? Eu me pergunto, como é que a senhora se sente segura como candidata em razão do que aconteceu na sua campanha? A oportunidade do partido se expressar. Se é isso que o partido quer, ele assuma, né? Eu sei que a minha situação no PT não é uma situação tranquila, como não foi quando eu era prefeita. Foi sempre uma relação muito atritada, muito tensa, muito conflituosa. E não é só comigo, é com outros prefeitos do PT, pela incompatibilidade que existe de papéis. Porque sair da oposição e ser governo complica, né? E mais, ser governo numa instância de pouco poder. Porque uma coisa é você governo num estado importante, é ser governo no país, outra coisa é ser governo numa prefeitura, mesmo uma prefeitura do peso, do porte, da importância de São Paulo, mas tendo determinantes a nível da relação com os outros dois níveis de governo, tendo minoria na Câmara, tendo dificuldades na relação com certos segmentos da sociedade. Não será que há uma tendência do PT a não enfrentar essa questão de propor realmente coisas, mas ficar na oposição? Não vejo. Por exemplo, essa participação, né, impedida, vetada, de vários parlamentares do PT, né, proibidos que são de participar das reformas da Constituição. Não, há uma disciplina Propostas interna, há uma democracia interna, como uma deputado disciplina Eduardo interna. Jorge, que não se aceita, não pode. Mas isso vem se rompendo, né? Vem se rompendo. No passado, isso era muito mais difícil. Por exemplo, o que eu fiz, rompendo com uma decisão de uma maioria pequena, o Diretório Nacional se reuniu e por 1 ou 2 votos, tirou de que nenhum petista deveria participar do governo Itamar. Portanto, foi uma decisão não a respeito de uma doutrina, de um princípio, né, de um compromisso político, ideológico, mas foi uma decisão tática, conjuntural, numa conjuntura, de uma questão meramente disciplinar, conjuntural, tática. E eu tinha uma razão maior, até de consciência, de ter agido daquela forma. Quer dizer, eu joguei o peso do meu mandato de prefeita, né, no impeachment, no movimento pela ética, e avaliava que o Itamar sozinho, sem partido, com as dificuldades que ele tinha como personalidade, e que quem tinha influído na saída do presidente, do então presidente Collor, e nós, eu, PT e outras forças políticas, né, fomos responsáveis pelo afastamento do presidente. O PT não poderia estar muito melhor se tivesse apoiado Com o candidato Fernando Henrique e puxado essa candidatura um pouco mais para a esquerda? Ou do próprio governador Mário Covas? Não, veja, eu defendia na época que o PT deveria ir ajudar a fazer a transição até 94 com o Itamar, e eu sou testemunha, pelos poucos meses que fiquei em contato com o Itamar como ministra, que ele teria preferido governar o país em aliança com a esquerda do que com a direita.
Mas a esquerda negou isso. A senhora seria Negou ministra... Possivelmente não seria Fernando Henrique Cardoso hoje o presidente. Prefeita, Se as coisas convidada, tivessem sido feitas de outra forma. E não foram por intransigência do seu partido, do PT? Sobretudo por intransigência do meu partido. Eu Prefeita. acho que até numa avaliação de eleição 94, ficar como oposição, isso poderia ser mais fácil do que... Porque governar é mais difícil. Governar, você encontra as houve contradições. oportunismo aí, senhora, prefeita? né? Foi oportunismo do PT, então, você acha? Eu acho que foi uma avaliação antecipada de um fato político que ia se dar 4 anos para frente, imaginando, ou seja, partindo de uma avaliação de que o processo poderia se dar de forma linear, e política não é isso. Política muda todo dia, em cada conjuntura, e eu acho que, independente de qualquer meta de curto, médio ou longo prazo, o propósito maior, que é o interesse do país, o interesse de ajudar a sociedade brasileira, eu acho que deve estar em primeiríssimo plano para uma decisão dessa natureza. Eu acho que nós não tivemos a sensibilidade, a grandeza de termos feito isso. Prefeito, o nosso telespectador José Nobre Guimarães, lá de Fortaleza, no Ceará, pergunta para a senhora como a senhora acha que o PT deve participar do Congresso Nacional daqui para frente. E eu gostaria de aproveitar a pergunta do José Nobre para perguntar para a senhora o seguinte. A senhora fez uma análise muito boa dos problemas internos que enfrenta o PT. Quais seriam os problemas externos? Como a senhora enxerga o partido na conjuntura nacional? Se a senhora pudesse desdobrar. Olha, a dificuldade é que nós não nos capacitamos ainda a construir uma proposta mais estrutural, mais estratégica para o país. Nós estamos só reagindo. Reagimos a uma mudança tal, uma medida provisória qual. Quer dizer, nós não temos construído, e não é só o PT não, quer dizer, os partidos todos do nosso campo, do campo democrático de esquerda, não fomos capazes de, com a sociedade, ter construído um projeto estrutural de longo prazo para o país que comportasse, inclusive, essas reformas, algumas delas que estão sendo encaminhadas. Porque nós temos Quais, clareza... por exemplo, você acha que deveriam comportar? Olha, a reforma do Estado, mas não nos termos em que está se dando. Pela minha experiência... Quer dizer que a senhora concorda com o presidente Fernando Henrique quando ele diz que o governo dele não tem oposição, pelo menos no sentido clássico. Não há oposição que proponha nada alternativo. Não tem mesmo. Eu acho que nós não conseguimos nos capacitar a não só dizer não queremos, não aceitamos, criticamos, nós estamos reagindo. É uma atitude reativa. Nós não conseguimos, não é só PT, quer dizer, as esquerdas não conseguiram efetivamente, em diálogo com a sociedade, construir um projeto alternativo para o país, que passasse, inclusive, pela questão de uma nova concepção de Estado, né? Estado-nação, por uma nova compreensão de democracia, Mas não no caberia sentido o PT de radicalizar a fazer democrasia. Papel, professor? É evidente, prefeito, não só o PT. Atualmente há conversas, falas sobre uma nova legenda de esquerda que estaria em gestação. O PSB e o PPS estariam empenhados, alguns dirigentes desse partido, em criar uma nova legenda. Não seria o caso do PT, pelo menos, para ter uma presença maior no Congresso, tentar atrair esse Eu acho que o problema nem é criar um novo partido de centro-esquerda ou de esquerda. Com os partidos de esquerda que existem, se abrissem canais com a sociedade e se dispusessem a fazer um amplo debate político com a sociedade, mas pensar um projeto inteiro, né? Sem dúvida nenhuma, nós não podemos ignorar as transformações pelas quais o mundo passa e com impacto direto e forte sobre países como o nosso. Tá errado, por exemplo, a globalização da ciência, a globalização cultural e científica, a internacionalização da economia. Enfim, essas mudanças todas, essas transformações todas que se estão dando no mundo são irreversíveis. E a nossa relação com essas transformações, Mas, prefeito, claro que não é dentro da lógica dessas transformações, mas elas devem ser referência. Nós não podemos simplesmente pensar um projeto para o Brasil ignorando esse quadro que está se dando no plano internacional. A senhora falou da globalização, da economia, enfim, o fim do socialismo, seja. Mas não são fenômenos recentes, não aconteceram semana passada. Não, a partir dos últimos 5 anos, esse movimento começou a se dar. Não estou dizendo que a dificuldade se dá hoje, até porque há um componente cultural forte que determina a vida de uma instituição. Nós nascemos na luta de resistência à ditadura militar.
nós nascemos na luta pelos direitos sociais, né? Nós nascemos com uma cultura que ainda está muito presente no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, na nossa visão de sociedade, na nossa visão de Estado. E isso é processo para se transformar. A prefeita, é possível criar... Estamos nos transformando com a experiência de governo municipal, por exemplo, as tensões que existem quando somos governo ou sendo governo e convivendo com as demandas populares que estimulamos, inclusive, como oposição. Quer dizer, isso são forças em tensão permanente e conflitos e a reconstrução de novos papéis para o nosso partido, para o partido com o perfil do nosso na sociedade. Prefeita, né? é possível elaborar um projeto estratégico para o país, criar apontar uma alternativa para o país, um partido como o PT, que hoje ele reúne desde pessoas com posições como o deputado José Genuíno, a grupos trotskistas. Esse discurso oficial que isso é a riqueza do petismo, isso hoje não teria chegado num ponto que atrapalharia ou mesmo inviabilizaria a criação de um projeto? Não, eu acho que isso não deve ser feito no âmbito interno do partido. Um projeto para ter validade. Mas especificamente no caso do partido, o partido não está paralisado por causa dessa... Eu acho que, num certo sentido, sim, mas há uma possibilidade real, né, se o partido voltar a se inserir na luta concreta da sociedade e buscar um diálogo para construir esse projeto com a sociedade. Que se for um projeto do PT, ele não se viabiliza politicamente. Ele vai ter muitas dificuldades, mesmo com a bancada combativa, competente, ativa que temos no Congresso Nacional, mas nós somos tão minoria, temos tanta dificuldade, né, de fazer valer as nossas posições, que se não fizermos ao mesmo tempo um esforço no âmbito institucional, no âmbito do Congresso Nacional, ao mesmo tempo construindo propostas e projetos, não necessariamente para contrapor os projetos do governo, até porque não daria mais tempo, pelo menos da ordem econômica já passou. A não ser no momento da regulamentação dessas reformas, ainda há um espaço para ser ocupado. Mas, por exemplo, as outras reformas que vão vir aí, a própria reforma do Estado. Né? Prefeita, deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa linha aí. A senhora estava falando das incompreensões da esquerda e do PT em relação a questões que estão colocadas aí na ordem mundial, tipo globalização, internacionalização da economia. E o fim do próprio socialismo burocrático, isso influiu. No nosso plano interno aqui, no Brasil, essa participação, esse tipo de participação do PT em relação às reformas, em relação ao Congresso Nacional, a senhora concorda com esse tipo de veto do PT? Quer dizer, o PT não quer participar das discussões não concordo. sobre reformas constitucionais? Não concordo. E não permite que seus deputados participem? Eu não concordo, isso é uma posição autoritária. Inclusive, companheiros nossos se insurgiram contra isso. O companheiro deputado Eduardo Jorge, o próprio Genuíno. E hoje se avalia que se tivéssemos disposto a entrar na reforma naquela ocasião, a conjuntura possivelmente pudesse ser até mais favorável para se preservar conquistas e para se, sabe, para fazer avançar alguns aspectos. Né, eu acho que política você faz para mudar o país, espaço, né? Sem dúvida Porque nenhuma, se o país vai mudar agora nenhuma. com as reformas feitas pelo presidente Fernando Henrique, com a influência do PFL, ele poderia mudar com a influência de outros setores da A sociedade. senhora, por exemplo, foi favorável à quebra dos monopólios, prefeito, ou não? Não, eu não sou nem de todos os monopólios, não. De todas as... Especificamente dos dois que foram quebrados. Eu sou contra. Você não, é uma questão de defender a soberania nacional. Telecomunicações? As telecomunicações, o setor energético, o setor de petróleo. Quer dizer, você abrir mão desses setores. Há formas de você criar canais de controle público sobre esses monopólios. A senhora então aceita a quebra de monopólio de quê? Por exemplo? E de atividade, por exemplo, o setor metalúrgico, siderúrgico, por exemplo. Siderúrgico. Não tem por que o Estado está exercendo uma atividade econômica que ela poderá ser melhor exercida e que não tem nada a ver com o caráter e a natureza do Estado. Mas atividades econômicas estratégicas não podem sair do controle do Estado com o controle público da sociedade. Você acha que não pode manter o controle? O Estado não pode, por exemplo, quebrar o monopólio das telecomunicações e, ao mesmo tempo, ser a instância que fiscaliza o funcionamento disso? Essa é uma falácia, porque se a sociedade não controlar o Estado, esse Estado não tem capacidade, e vem demonstrando isso, de controlar nem mesmo aquelas funções que são mais próprias dele, né? Haja vista
né, as distorções, a corrupção, a incompetência desse Estado, porque ele, por si só, não é capaz sequer de exercer com eficácia. Não lhe parece que a senhora e o partido está defendendo uma agenda superada, que já há um consenso na população, ou já há uma ideologia hegemônica na população de que essas coisas, que o Estado pode sair do controle dessas coisas, que o país pode funcionar e que pode até funcionar você com uma disse certa... bem, uma ideologia porque, hegemônica. as pesquisas têm mostrado que essa... é uma forma de dominação e de alienação. Esse é um outro aspecto que caracteriza bem o mundo nos dias de hoje. Quer dizer, entre aspas, consenso, a participação, a adesão, a aceitação, ela está se fazendo acriticamente, porque a opinião pública, a sociedade civil, mas ela não tem tido as pessoas canais... querem que essas coisas funcionem. E depois, não. Não é só ideológico. Mas a pessoa ela pode quer funcionar ter com o controle telefone que funciona barato, não ficar na fila do telefone pagando R$3.000 por uma linha que poderia custar $100 ou $200. Mas vê também o que aconteceu em países celular. onde houve a privatização de certos setores, o setor, por exemplo, Então, de eu telefonia, em que as tarifas cresceram 7 vezes, como no caso da Argentina. Não é verdade que Mas ao para ser mais privatizar prático, a senhora não acha? essas... A senhora não acha que para ser mais prático seria mais interessante o PT cuidar da fiscalização disso? Porque parece Não, que ele está o PT é dizendo um partido que é um pensamento não, o PT é um partido hegemônico. que disputa o poder. Mas é um pensamento certo? hegemônico É um da partido que sociedade. disputa o poder e que tem a responsabilidade de construir uma Prefeito, proposta alternativa. na Itália- Se ficar com fiscalização, a sociedade já faz isso, ou deveria fazer. Cabe ao partido Não ajudar faz a contribuir fiscalização, a sociedade para fazer esse controle, fiscaliza, essa se fiscalizasse, fiscalização. não tinha tanto problema de corrupção Não, como nas faz até hoje. prefeituras onde há democracia, onde há canais com a sociedade civil, esse controle se faz, até sobre o orçamento, até sobre a aplicação dos recursos públicos. Isso não é inviável. É questão de determinação, de vontade Prefeita. política e de método para se fazer isso. Né? Qual E foi a temos feito experiência da isso senhora com a nas nossas CMTC, que é um prefeituras. gigante Vamos- estatal em São Paulo, Como? prefeita? A experiência da senhora com a CMTC, que foi um gigante estatal, né, desmontado agora da administração Maluf. Olha, ainda agora conversando com o companheiro que foi me pegar em casa, ele dizia que o traçado do metrô, a construção do metrô, foi feita pela CMTC na época. Então, a CMTC não é uma empresa que apenas operava o sistema de transporte coletivo sobre rodas na cidade. A CMTC, ela tinha mais de 45 anos e ela foi responsável, no Brasil, pela criação de tecnologia de transporte coletivo sobre rodas, portanto, transporte coletivo por ônibus. Portanto, a CMTC não era uma mera operadora de frota de ônibus. Era uma empresa que criou tecnologia, era uma empresa que gerou conhecimentos, era uma Sugava empresa recursos. que... O que não justifica, né, as distorções, uma eventual falta de produtividade, a ineficácia, a ineficiência, mas isso pode ser corrigido. E em nosso governo, nós conseguimos avançar bastante na correção dessas coisas. Além disso, era uma empresa pública que cumpria aquilo que estava previsto na Constituição em relação aos direitos trabalhistas. A iniciativa privada não, quer dizer, é fácil a iniciativa privada produzir juros ou lucros, porque ela Produz não, juros ao governo. ela sonega tributos, ela não cumpre a legislação, ela falsifica, ela foge das Prefeito, normas está e das cheio de regras. empresas pública. estatais, prefeito, está cheio de empresas estatais que não estão pagando os seus deveres para o verdade? Estado. Não, é são verdade. só, É verdade. Não é só iniciativa Mas não é privada. uma regra, quer dizer, que diga, não, a empresa pública necessariamente ela tem que ser improdutiva, ineficaz, incompetente. Não, absolutamente. Mas o Estado É uma não tem questão de recurso. gerenciamento. Mas, prefeita, E é uma no- questão de controle da sociedade sobre essas estatais. Mas na sua administração, a senhora precisou trocar o presidente da CMTC algumas vezes, deixou o prato pronto para o Maluf desmontar e ganhar politicamente com isso. Não, e o prato pronto para o Maluf preço das desmontar, tarifas- ele desmontou tudo, ele desmontou a Na saúde. sua administração, Não é por prato pronto, quer dizer, eu deixei as finanças saneadas. Ele está faturando politicamente em cima do fim da CMTC ainda, na Não. minha avaliação. Olha, E- ele investe agora, e o veja preço como das é passagens, contraditório. prefeita, isso Mas eu veja como queria é colocar. contraditório. O preço não mudou Meu irmão, tanto deixa assim eu te para a dizer, população. Deixa eu te dizer, como é contraditório. Né? Ele alegava que o subsídio que a prefeitura destinava ao transporte era muito alto por causa da CMTC. Olha, dados fornecidos pela Câmara Municipal, em particular pelo então vereador Arnaldo Madeira, que demonstrou que o Maluf, né, destinou muito mais subsídio para a tarifa
mesmo com a privatização, depois da privatização. Portanto, ele contribuiu para a elevação dos lucros da rede privada, da frota privada de ônibus e privatizou a CMTC. Não foi para fazer economia que ele privatizou a CMTC. Ele privatizou a CMTC porque é a linha, a política dele de privatizar tudo. Ele está privatizando a saúde. Mas muitas Mas vezes não a fez esquerda economia. aceita a política de subsídios. Sobre o CMTC, mas não houve uma economia real para o município? Não houve, não houve. Ele destinou, que eu, infelizmente não tenho os dados aqui, mas a Câmara Municipal tem relatórios sobre isso e foi denunciado. A mídia, a imprensa trouxe essa informação, que o subsídio que o Maluf dava mensalmente, né, ao transporte coletivo na cidade era muito superior àquele que nós dávamos. E ele privatizou em nome de economizar e de trazer manter mais recursos com a prefeitura para destinar para outros recursos. Isso não é verdade. E ele piorou o sistema. Ele acabou com a municipalização, ele privatizou a CMTC, ele piorou a qualidade do serviço, ele diminuiu a frota. Perguntem quem usa ônibus na cidade como é que está a situação do transporte coletivo hoje na cidade. Não é melhor, e ele não economizou, ao contrário, ele destinou muito mais subsídio ao transporte coletivo na cidade do que na minha época, Mas a pretexto viabilizou de fazer a economia. CMTC, prefeita. Como? A senhora encontrou uma empresa numa situação delicada e entregou ela a seu sucessor numa situação delicada. Quer dizer, a empresa Não era foi numa situação saneada. delicada como eu encontrei. Eu Mas era encontrei a delicada. frota, que era de 3 mil ônibus, que representava 30% do sistema na cidade. Eu encontrei ela com uma dívida de 6 milhões de dólares, né? As concessionárias sem querer fornecer mais nenhuma peça, nenhum acessório à empresa. Tinha um único pneu nos depósitos da CMTC e, por sinal, careca o pneu. E nós tivemos que recuperar todo o estoque, tivemos que recuperar a frota, tivemos que comprar novos ônibus com recursos próprios, porque havia dívidas de governos anteriores que não haviam sido pagas, que eu tive que pagar e pagando a dívida de governos anteriores. Assim mesmo, consegui ampliar a frota em algumas centenas de ônibus. Com a municipalização, conseguimos aumentar a frota em mais de 2 mil ônibus, mantivemos a tarifa razoavelmente acessível às condições do trabalhador, de renda do trabalhador, e o trabalhador confessava, ele antes saía de casa às 3h30, e isso durante alguns anos do meu governo. Eu não acertei isso no começo. Nós viemos acertar isso no 3º ano em diante, porque a Câmara demorou a aprovar um projeto de lei de municipalização, que manteve o controle, né, da receita, que mudou as regras contratuais, que estabeleceu o pagamento pelos serviços, não pelo número de passageiros transportados, mas pelo número de quilômetros rodados, o que contribuiu para melhorar a qualidade. As empresas tiveram interesse em renovar suas frotas, em adquirir novos ônibus, e é concreto, houve uma melhoria do transporte. A maior parte da população anda de ônibus em São Paulo. A maior parte da população de São Paulo anda de ônibus. São mais de 6 milhões e 500 mil essa passageiros população mês. sentiu esse avanço? Dia. Por que essa população não respondeu isso no voto do seu partido? Olha, Francisco, são tantos fatores que interferem numa eleição numa cidade como São Paulo. São Paulo é uma cidade tão complexa. O processo político nessa cidade, a não ser grandes pesquisadores capazes de levantar e de cruzar e de analisar N dados para poder concluir que não se fez o sucessor por isso. Por exemplo, São Paulo, há mais de 40 anos, o prefeito não faz o seu sucessor. Portanto, não só foi Luiz Erundina, não. Inclusive, Maluf e outros, há mais de 40 anos, ninguém fez. O governo do Estado faz. O governo da prefeitura não faz. O poder econômico joga um peso fantástico. A conjuntura em Porto Alegre naquela aconteceu eleição... o mesmo fenômeno com o mesmo partido. Em Porto Alegre aconteceu o mesmo fenômeno que nunca um prefeito tinha conseguido fazer seu sucessor. O Olívio Dutra, que é do mesmo PT que a senhora, que governou também com muitas dificuldades com o partido, conseguiu fazer. Eu estou me referindo a São Paulo. Mas não seria mas o porquê dessa diferença? Por que, por exemplo, a administração da senhora nunca foi citada dentro do PT como uma administração modelo? Sempre se citou Porto Alegre e Santos, por exemplo. Não, esse é também um problema. Quer dizer, o partido não reconhecia o meu governo. E tanto é que não usou, né, os acertos do governo. Poderia então até está difícil a senhora junto, sair candidata. né? Então, não, porque eu tenho apoio na sociedade, eu tenho
eu tenho um respaldo hoje, eu tenho muito Mas mais será que o respaldo da partido permite? sociedade. Prefeita? Mas o jogo democrático é isso, perde-se e ganha-se. Quais foram as- Eu estou Prefeita. motivada para enfrentar essa briga. Quais foram os acertos da senhora na prefeitura? Como? Quais foram os acertos da senhora na prefeitura? Olha, na área da saúde, eu consegui, em 4 anos, construir 6 hospitais, quando em toda a história de São Paulo, 440 anos, 446 anos, foi exatamente o tempo que tinha, a idade que tinha São Paulo quando eu assumi a cidade, a prefeitura só tinha construído 8 hospitais. Eu construí 6, 2 grandes e 4 médios, aumentando, veja bem, quando eu assumi a prefeitura, era 1,8 leitos por 1.000 habitantes. Eu deixei com 2,4 leitos por 1.000 habitantes. Quer dizer, e numa outra qualidade, com hospitais equipados, modernos, médicos e paramédicos ganhando razoavelmente bem, motivados, com um gerenciamento, com a participação da comunidade através dos conselhos gestores. Quer dizer, hoje é reconhecido, né, que a nossa política de saúde foi uma das mais decentes e mais dignas na cidade. Na área da educação, por exemplo, a nossa política de educação, a nossa política cultural foram premiadas por governos estrangeiros, pela Unesco, pelo governo francês, pelo governo japonês. Quer dizer, nós tivemos uma política cultural e uma política educacional, né, reconhecida até fora do país. Por exemplo, a rede de creches, nós ampliamos o número de vagas e demos uma condição da criança se alimentar. Eu vou dar um dado para vocês. Logo que eu assumi a prefeitura, fui visitar algumas creches e as professoras que trabalhavam com as crianças diziam que no primeiro dia que eles puseram carne no prato das crianças, elas saíram correndo dizendo que tinha um bichinho dentro do prato, que elas não viam carne na sua casa e nunca tinham visto carne há 4 anos nas creches da prefeitura. Então, eu visitei a maternidade Vila Nova Cachoeirinha, que era uma maternidade modelo na cidade da prefeitura. Quando eu junto com o meu secretário de então, o companheiro Eduardo Jorge, fomos visitar, o diretor do hospital me disse que todo dia a enfermeira de plantão saía frustrada, né, saía traumatizada, chorando, porque naquela noite ela tinha que ter decidido que criança prematura tinha mais chance de viver do que outra, porque não havia um sistema de oxigênio suficiente para manter todas as crianças nas incubadoras. Isso na cidade que produz 40% da riqueza desse país, numa prefeitura que é o 3º orçamento do país. Então, essas foram as prioridades que nós adotamos e aplicamos na cidade. A Márcia perguntou para a senhora sobre os acertos. Aqui, algumas perguntas sobre os erros. A Cristina Borges, de São Paulo, o Jorge Augusto Rego, de Santana, aqui também da capital, e o arquiteto aqui de São Paulo, Arthur de Matos Casas, que pergunta para a senhora o seguinte: como honestamente seria a administração de Luiza Erundina hoje? O que faltou nos seus anos na frente do governo municipal? Quais os erros que a senhora gostaria de reparar? Sob o aspecto de marketing político, foi uma administração ingênua? Olha, nós perdemos a batalha da comunicação. Isso eu tenho dito onde eu vou, né? Nós não soubemos definir uma política de comunicação adequada, competente, eficaz. No primeiro ano, nós achávamos ingenuamente que, olha, o povo vai ver o que nós estamos fazendo. Não há por que informar, né? Quando a gente sabe que no investimento de milhões de dólares numa periferia, só aquela periferia sabia. Nos outros anos, não acertamos a dose, seja na forma, seja no conteúdo. E a minha agenda, ela deveria destinar mais tempo a conversar com jornalistas, a me colocar mais à disposição dos comunicadores. E outro erro, a política de alianças. Nós fomos estreitos em relação à política de aliança. Nós governamos praticamente sem alianças com outras forças políticas. E mais, a nossa relação com a Câmara Municipal, ela teria que ter sido melhor cuidada pessoalmente por mim. Eu tive minoria o tempo todo e também com uma política de alianças estreita, nós estreitamos a possibilidade de aliança e de acordos na Câmara Municipal de São Paulo. Eu corrigiria e aprofundaria o processo de descentralização na cidade. Bem, nós faremos agora uma pausa e voltaremos daqui a pouco, hoje entrevistando a ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina. Até já.
nós voltamos com o programa Roda Viva, que essa noite entrevista a assistente social e ex-prefeita de São Paulo, Luíza Erundina. Nós lembramos que você pode participar enviando as suas perguntas pelo telefone 252-6525, 252-6525, ou pelo fax 874-3454, repetindo 874-3454. Prefeita Erundina, a senhora disse que as pesquisas indicariam que o usuário do transporte coletivo, na época da senhora na Prefeitura de São Paulo, estava mais satisfeito com a qualidade do serviço do que na atual gestão. No entanto, a pesquisa Datafolha de avaliação de 2 anos e meio do governo Maluf indica que 46% da população da cidade de São Paulo avalia como ótimo e bom o governo do atual prefeito. E, na mesma época, a gestão da senhora estava com 19% de ótimo e bom. Como a senhora avalia esses dados? Olha, são conjunturas diferentes, não dá para comparar realidades tão diversas de um tempo, de outro, né, com conjunturas tão diversas. É difícil, eu acho, comparar. Não sou técnica em pesquisa, mas acho que não dá para fazer uma mera transferência, né? Agora, no cômputo geral, a avaliação do prefeito, nesses 27 meses de governo, não tem sido aquela avaliação que eu tive, por exemplo, no final do meu governo. Eu saí com praticamente 70% de aprovação. Tive momentos de baixa. Segundo o Datafolha, com 29% de aprovação. Não, no final, depende ótimo, não de aprovação, mas de taxa de ótimo e bom. Mas eu estou me referindo a uma pesquisa do Estadão, no dia 1º de janeiro de 93, quando eu estava passando o cargo ao atual prefeito, o Estadão publicava essa pesquisa, certo? Prefeito, então, o prefeito Maluf fez bem em terminar as obras inacabadas? Não, depende de que obras. Não, essas obras túneis, viadutos, não, isso tudo não, isso que ele porque essas não foram as minhas prioridades, porque ele está tirando da saúde, ele está tirando da educação, ele está tirando das creches, ele está tirando do saneamento básico, ele está tirando dos pobres, ele está tirando qualidade de vida que, minimamente, o nosso governo procurou levar a essa população. São outras prioridades, quer dizer, como é que ele tem são governos com outros tem essa compromissos. aprovação, então, e mais. Como ele tem uma aprovação razoavelmente alta hoje? Não sei qual é a reação São Paulo é do conservadora, público. prefeito? São Paulo é conservadora por excelência. A senhora disse antes do programa que dificilmente venceria uma eleição em 88, no segundo turno, disputando com o candidato Paulo Maluf. Em 88. Em 88. Certo. E a senhora não fez seu sucessor. E a senhora Sim. conhece bem São Paulo, está há muitos anos aqui, eu lhe pergunto, São Paulo é conservadora? Ao mesmo tempo que é uma cidade conservadora, é uma cidade que tem uma tal pluralidade, né, cultural, tem uma tal heterogeneidade, tem uma tal dinâmica, que explica que, em certos momentos, essa cidade... Eu tenho dito, só numa cidade como São Paulo, uma pessoa com meu perfil teria tido a oportunidade de ser sido eleita e governar essa cidade. Tem uma coisa que me e num impressiona partido como muito. o PT, nem em outro partido não, hein? Tem uma Com coisa que todas me as impressiona dificuldades muito. que eu tenho com o PT, mas fora do PT, possivelmente, eu não teria tido as chances de ter sido candidata Mas é por aquele conservadora, na partido. sua opinião? Hein? A senhora acha que É tem um perfil conservadora. conservador? Juntando isso aqui, a senhora falou que talvez só essa cidade, né, tenha condições de eleger alguém com o seu perfil, e ele falando que é conservador. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser alguém que é do Nordeste, nós temos um dado de preconceito aí, que é mulher, que é do PT, não deixa de ser um problema, porque o partido tem uma marca com muita rejeição. Ao mesmo tempo que tem força, tem uma rejeição muito grande. Sim. Assumiu uma cidade como São Paulo, cidade que tem como característica a Avenida Paulista, da Fiesp, dos bancos, do poder econômico. Como é que é sentar? Como é que a senhora se sentiu sentando nessa cadeira e vendo essa cidade? Esse poder, né, essa força da grana que ergue e destrói coisas belas, essa força da grana pressiona mesmo, dói em cima. Como é que é isso? Sim, mas você, sabendo lidar com ela, ela é capaz de entender uma fala e uma prática competente. E que a direita e não ela é burra. respeita. Não, não é. Uma esquerda também não é. Certo? Essa é a provocação. A não ser alguém que... Essa é a provocação. A esquerda também não é. Segundo o presidente, Certo? né, o prefeito? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Chico, e aos telespectadores. Para mim, esses dados de preconceito que são muito fortes, não foram superados, são muito fortes. Claro, no diálogo com essas forças da sociedade, Só que evidentemente eu isso fiz o devia seguinte, estar emergindo a todo mas só momento. que eu, em vez de eu ter ficado inibida, abatida, recuada, magoada com isso, eu fiz disso um mote da minha luta. Quer dizer,
Eu me via que eu tinha não só que governar com competência, demonstrar que eu era capaz, que eu tinha que governar com honestidade, eu tinha que governar democraticamente e mais, eu tinha que fazer a luta ideológica, a luta cultural contra os preconceitos. Não por mim, mas pelas mulheres. Olha, eu tenho cerca de 30 mil cartas que eu recebi durante o meu governo. A grande maioria dessas cartas, que eu espero um dia ainda ter alguém interessado em trabalhar esse material, são cartas de mulheres, né? E que são no sentido de estimular, de apoiar, vá em frente, não fique no meio do caminho, não desanime. Então, eu via sobre mim uma responsabilidade de afirmar não só o meu papel nordestina, mulher petista, mas de afirmar o papel da mulher, né, dos excluídos, né, dos considerados cidadãos de segunda classe, como alguém que tem possibilidade, que tem o direito de exercer a cidadania plena, inclusive disputando poder nessa cidade e nesse país. É esse um pouco também o meu projeto e o meu compromisso, de continuar lutando para afirmar o papel da mulher na política, em todos os sentidos, em todos os cargos. Eu acho que isso é uma tarefa que me cabe. Falar em Como cargos, foi ser prefeita, essa- se Dona Ruth lhe convidasse para fazer parte da Comunidade Solidária, ou se o presidente lhe convidasse para fazer parte do Ministério, a senhora aceitaria algum dos cargos? Não, a doutora Ruth me convidou pessoalmente, eu não aceitei para ser membro do Conselho da Comunidade Solidária. Por quê? Porque é um órgão sem poder, tá certo? É um órgão atrelado aos ministérios, é um órgão que não se compõe com pessoas com delegação de setores organizados da sociedade. Eu ia lá com uma personalidade. O que é que eu sou como personalidade? Eu não sou nada. Quer dizer, se eu vou lá com uma representação de segmentos organizados institucionalmente na sociedade, eu tenho peso, tenho voz, tenho força. E eu disse isso para ela com todas as letras, que esse conselho não tinha força, não ia ter força, não ia determinar, ia ficar dependendo dos ministérios, que é quem controlam as verbas, e ia, inclusive, se sobrepor a um esforço e um acúmulo que já se tinha feito nesse país em torno da construção de um outro instrumento, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Prefeita, O Itamar criou o Conselho Nacional da Assistência Social. Os outros conselhos já deveriam ter sido criados a nível dos estados e dos municípios, e não o foram porque tem um outro mecanismo sem poder, sem força política, que se sobrepôs a esse esforço que a sociedade construiu, e entre outras coisas, por isso eu não aceitei. Mas o governo parece fazer parte do orgulhoso desse conselho. programa. O senhor acha que Como? ele não pode fazer nada de bom, não pode contribuir nada? para Olha, a ele está situação fazendo social? uma ação compensatória, assistencial. Pra inglês Primeiro, a ver? meta era 500 municípios dos mais pobres, dos mais pobres, dos mais pobres. Só pra dos constar? 500 passou 100. Dos 100, 50. Não me diga que a solução dos problemas sociais e da exclusão de 70% do povo desse país se resolva distribuindo cesta de alimentos, se resolva distribuindo. Mas no governo Itamar esmolas, era diferente, prefeita? No governo Itamar era Mas é diferente. evidente, não estou dizendo que o Itamar fez diferente. Tá certo? Como a porque senhora senhora avalia a sua participou do Não, eu experiência disse governo isso, como que ele, ministra? pelo menos, ele reconheceu e respeitou, né, quer dizer, uma proposta que veio da sociedade civil e que ele transformou em lei, a Lei Orgânica da Assistência Social. O conselho, por exemplo, da comunidade, no Conselho da Comunidade Solidária, naquele conselho, o CONES, né, pela ação da cidadania, que era dirigido pelo Betinho e pelo Dom Mauro Morelli, o Itamar respeitou as indicações da sociedade. O Betinho participa do Conselho da Comunidade. Participa. Mas eu digo, mas o CONSES, que era o Conselho da Cidadania, que ele era constituído por pessoas da sociedade indicadas por entidades da sociedade, por movimentos da sociedade, por instituições da sociedade. O Conselho da Comunidade Solidária não. É princípio deles, quer dizer, é critério deles não incorporar pessoas que representem setores da sociedade. Querem personalidades, querem que não tem por trás de si nenhuma delegação. Qual é a diferença que a senhora vê entre o presidente Itamar e o presidente Fernando Henrique? Qual é a sua E avaliação? como a senhora dos dois? avalia a participação Não, da senhora primeiro, no são Ministério? diferentes, são pessoas com temperamentos diferentes, são pessoas que conduzem o governo de forma Eu diferente. digo em termos de competência. em O termos Itamar era até mais independente em relação às forças de direita. Em certos momentos, ele manifestava posições divergentes da direita. Ele enfrentou Antônio Carlos Magalhães. Hoje não, o Fernando Henrique é refém dessas forças
né, não tem determinado, ou porque ele não consegue se autonomizar em relação a essas forças, ou porque ele está convencido desse modelo neoliberal que está aí, que é excludente, que é comprometedor da soberania nacional, que gera a miséria. O país já chegou, nesses 2 últimos anos, né, à façanha de ser o país de maior concentração Mas a senhora, quando de renda deixou o governo, do mundo. a senhora criticou bastante o presidente Itamar. Como a senhora avalia a sua participação no governo Itamar? Olha, eu faria do mesmo jeito, eu aceitaria de novo se os motivos que me fizeram ir lá existissem. E os da saída? E nos 4 meses e meio que eu estive, foi porque exatamente eu não transigi naquilo pelo que eu fui ao governo, que era realmente procurar sanear, moralizar e corrigir as distorções, os erros que existiam lá. E fazer reformas. Nós iniciamos uma reforma. Estabilidade, senhora, por favor. Hein? A estabilidade nós tratamos dentro de uma questão mais estrutural do funcionalismo público. Nós iniciamos um processo da construção de uma proposta A de um senhora é a plano de favor da cargos, carreira e manutenção da salário. estabilidade do funcionalismo Olha, público? eu não trato a estabilidade isolada de um plano de cargos e carreira, de um contrato coletivo de trabalho, de uma questão da isonomia salarial, de uma política de recursos humanos, Nos termos que ela é está a hoje, limitação. prefeito, nos termos que a estabilidade está hoje, a senhora é favorável ou contra? Olha, ela não acrescenta nada, nem Ela ao ajudou ou servidor. atrapalhou a administração da senhora em São Paulo? A estabilidade? Não atrapalhou porque eu soube combinar com esses outros elementos que compõem uma proposta estrutural dentro de A uma política estabilidade do servidor, de recursos prefeita, humanos. não traz um corporativismo danoso para a Não, se administração você associar pública? isso a outros mecanismos, porque o que eu tenho dito é o seguinte, o que mais importante do que a estabilidade do servidor é a estabilidade da função pública, que é o que daria estabilidade à função, ao Estado. Porque o que acontece no Brasil? Quer dizer, a cada 4 anos vem um número de servidores comissionados, contratados a título precário, ou admitidos a cargo de confiança, e os quadros permanentes eles ficam alijados. Com o tempo, eles vão sendo, alguns deles, incorporados. E há uma descontinuidade, há um desinteresse, e não há um processo de desenvolvimento desses recursos, não há uma estabilidade dessas funções ligadas a essas pessoas. Então, eu defendo, por isso que eu acho que a proposta do Bresser é uma proposta limitada, é uma proposta meramente administrativa. Até agora, as propostas que ele encaminhou... O seu partido vai apresentar alguma alternativa a essa proposta? Eu espero que sim, né? Pelo menos nós estamos com um projeto aí, não é do PT, mas são petistas que estão fazendo ele, que é um projeto de contrato coletivo de trabalho, que é muito mais amplo do que a questão especificamente do contrato coletivo de trabalho. Nós vamos trabalhar com a questão de plano de cargos, carreiras e salário, a questão com relação ao funcionalismo público federal também? Sim, é para o funcionário público da administração direta. Contrato coletivo de trabalho. Para o contrato coletivo... E ele Agora, trata, prefeita, desculpe, ele trata dessa questão do corporativismo do funcionalismo público? O corporativismo é um comportamento. Existe? Que você muda, né? Existe o corporativo, claro que existe. Você muda. O corporativismo, inclusive, é um dado cultural, que ele foi estimulado, quer dizer, a pessoa não é corporativista... Qual o peso dele na administração federal? Porque é muito grande ainda. Porque o poder público, o Estado, a sociedade... Não interessa a setores do seu partido, setores do PT, manter esse corporativismo como não é que interessa, como um é que moderno não se curral eleitoral, me desculpa a expressão. É que não se colocou outra alternativa para eles e não se colocou diante dos servidores públicos, né, a sua condição de cidadão a serviço de outros cidadãos. Nós não trouxemos para se confrontar com o servidor público, eventualmente fechado nas suas demandas específicas e corporativas, as demandas dos outros segmentos da sociedade, inclusive das classes trabalhadoras. Então, você tem que criar fóruns em que não só o sindicalista, aquele que está incorporado numa categoria de trabalhadores, traz também a sociedade, sobretudo a sociedade a quem esse servidor presta serviço público e procura colocar e confrontar interesses. Há um conflito de interesses e a questão orçamentária. Você tem que pôr o servidor público e a população demandando, pressionando e participando na hora da construção do orçamento, que é uma peça importante, inclusive para diluir o corporativismo, sabe, a pressão por recursos a partir de lobbies. Prefeito, agora a máquina é maior do que deveria ser? Olha, ela é irracional na sua concepção.
não é maior no número de servidores. Eu tenho um dado importante para ser dado. Por exemplo, a relação de número de empregos, por exemplo, num país como os Estados Unidos, em relação ao número de empregos públicos naquele mesmo país, lá é de 7 sempre por 1. Tem esse argumento, e sempre tem o argumento contrário, Não, que é a relação porque o país, desses trabalhadores com o PIB do país. Aí se dilui muito Não estou me o funcionário referindo ao público. PIB, estou me referindo ao número de empregos na iniciativa privada e no serviço público. Na Inglaterra, é de 5 por 1. Isso na era Thatcher. Por exemplo, na Suécia, né, antes do fim da social-democracia na Suécia, é de 3 por 1. No Brasil é de 8 por 1 na era Collor. 8 por 1. Mas Tá certo? os adversários dessa tese dizem que quando a senhora compara, estabelece essa proporção entre o PIB do país ou a população economicamente ativa e o número de trabalhadores, os números do Brasil são altos. Mas Vamos até admitir sobre a gestão da senhora, pesa a acusação, os seus adversários dizem, de ter inchado muito a máquina. Isso é verdade? Não, não é. Porque eu expandi os serviços sociais. E o principal insumo na produção de serviços públicos são os recursos humanos. Certo? Eu disse, acabei de dizer, eu construí 6 hospitais. E o funcionário eu expandi melhorou? a rede de creches. Prefeito, eu expandi a rede de escolas. Eu criei outros serviços. Eu precisava de recursos humanos. E não são muitos. Mas esses recursos humanos eram proporcionais à arrecadação da senhora, esse crescimento? Porque é fácil administrar crescendo. Agora, como obter recursos na mesma velocidade do crescimento da máquina? Eu aplicava uma lei que ela mantinha uma relação justa e razoável na destinação de recursos para a folha de pagamento. Eu tinha uma lei que estabelecia um percentual mínimo de 47, de 48 e um máximo de 47 e um máximo de 48 dentro da receita. Quer dizer, eu mantinha um padrão salarial competitivo com o mercado, que era motivador, que era estimulador. Isso me deu condição de distribuir de forma mais racional os recursos pela cidade, criando, por exemplo, um adicional de distância. Quer dizer, a minha política salarial, que não foi além do limite estabelecido na Constituição Federal, que é de 60% da arrecadação, quer dizer, os reajustes se davam de acordo com a receita entre 47 o mínimo e 58 o máximo. Isso dava uma condição, sabe, justa de salário e, consequentemente, uma boa qualidade de serviço, e isso não criava grandes problemas no orçamento. Mas a senhora, então, crescia a máquina proporcionalmente à arrecadação do município? Não há necessidade dos serviços, quer dizer, porque você resolve o problema financeiro e orçamentário de acordo com os objetivos e o seu programa de governo. Se você faz o inverso, você é um mau administrador. E não fiz dívida, eu saneei as finanças do município. Esse prefeito, em 27 meses, aumentou 72% da dívida do município, porque lançando, né, títulos da dívida municipal que foram aprovados pelo Senado a pedido meu, para poder pagar as desapropriações que estão acumuladas há anos de forma injusta com as pessoas. Ele está desviando esse dinheiro e fazendo túneis e viadutos. Olha, saneei as finanças. A senhora pediu e o senador Suplicy parece que votou contra a concessão para o atual prefeito. Isso é verdade? Mas eu pensava na cidade, não pensava... E ele já era eleito. Não, o Suplicy aprovou. Parece mas que eu poderia ter sido estreita assim, e ter reproduzido a prática tradicional da política brasileira. Não, como o meu candidato perdeu, é o outro que vem, o outro foi meu inimigo, meu adversário. Eu não pensei no Paulo Maluf, eu pensei nessa São Paulo, e eu pensei nos desapropriados que estão há anos então, esperando, sabe, uma desapropriação, porque às vezes de uma única casinha que ele tinha e que ficou aí descoberto, porque o senhor Paulo Maluf... Deixei condições orçamentárias e financeiras para que isso fosse pago. Ele está desviando para... Prefeita, a senhora, por que se a senhora deixou essas condições tão favoráveis para o prefeito Paulo Maluf, ele fala tão mal da senhora? No comecinho, logo nos primeiros dias do governo dele... Ele fala até hoje. Não, eu sei, mas se fosse diferente era de estranhar, eu ficaria meio assustada. O que eu estou fazendo de errado que o Paulo Maluf está me elogiando? Então, a senhora acha que se a senhora tivesse um embate com ele, a senhora ganharia a eleição dele aqui em São Paulo? Você nunca sabe, né? Não vou garantir, ninguém garante nada. Eu não sou tão pretensiosa a esse ponto. Eu acredito no meu taco, na minha vontade de luta, né? Na confiança que o povo tem em mim, esse povão, classe D e E. Confia pra chuchu em mim. Nas classes médias que me testaram e viram que eu correspondi do ponto de vista de competência, de confiança
e de seriedade, modéstia à parte, isso é um patrimônio que eu não abro mão dele, tá certo? No comecinho do governo dele, sabe o que ele dizia? Me criticava? Que eu fui tão incompetente que não deixei dívida, que não fiz dívida. Prefeito, para Foi uma combater das queixas dele. Agora ele diz não, que a minha dívida era maior, porque ele não tem consequência naquilo que ele Prefeita, faz. eu queria falar sobre o projeto imediato da senhora, que a senhora está entrando agora nos próximos meses numa batalha para conseguir uma candidatura no PT. Para enfrentar, na ótica do PT, o malufismo e para enfrentar uma eleição, o que diferencia a senhora e o mercadante? Claramente, o que significaria uma candidatura erundina e uma candidatura mercadante para o PT e para a cidade? Olha, primeiro, eu espero que haja outros candidatos, que não só eu e o eventualmente são os mercadante. dois mais fortes colocados aí. Segundo, eu acho, nem aceito, uma prévia este ano. Né? Por isso, porque o quadro eleitoral não está Mas o que dado. significaria em tese, prefeita? O que Qual é a diferencia a senhora diferença Não, da senhora pro eu mercadante? tenho uma exceção nas camadas populares que ele não tem. Né? Eu tenho uma experiência de governo que ele não teve ainda. Né? Mas ano Quer dizer, passado não tinha. Como? Na primeira vez a senhora Não, não mas ele tinha. está se referindo a Esse essa disputa esse agora. argumento, por exemplo, sempre foi usado Eu contra o e Lula, ele, hein, prefeito? tá certo? Esse Ele é um argumento- companheiro competente, é um companheiro, sabe, capaz. Esse é o argumento do um Paulo companheiro... Maluf, hein, professor? O argumento que sempre foi usado contra ele o Lula, usou, da experiência ele usou, administrativa, por exemplo. Não, mas não estou se dizendo que, ele não, que isso neutralize os outros aspectos que ele tenha, tá certo? É bom que o partido tenha. Aliás, as experiências que o partido fez com candidato de consenso não deu certo. Na época do Plínio, candidato a governador, na época do Suplicy, candidato a prefeito. Na minha avaliação, a militância não teve um nível de envolvimento e de comprometimento na campanha que teve quando tem uma prévia, quando duas candidaturas estão em Politicamente disputa. tem diferença entre a senhora e o mercadante? Não, em termos de proposta, acredito que não, né? Precisa perguntar a ele também, né? Mas do ponto de vista de perfil, né? De uma pessoa que tem um perfil, uma exceção, tem uma experiência nessa cidade de 24 anos, não só como prefeita, mas como assistente social, trabalhou nessa periferia brava da cidade, como vereadora, como deputada, como prefeita. Então, eu acho que eu tenho um cacife e eu tenho um respeito na cidade. Prefeita, deixa eu eu acho que fazer isso pode ser traduzido em votos fora. O que eu estou preocupada não é só, quer dizer, é a viabilidade eleitoral. Se num dado momento a gente entender que, em função das outras candidaturas que estão postas, outra candidatura que não a minha seja mais viável do ponto de vista eleitoral, vamos conversar. Eu não sou carreirista. Não sou carreirista, mas eu tenho um papel político na história dessa cidade, desse país. Isso sem nenhuma falsa modéstia. Né? Falando em experiência na prefeitura, eu queria voltar. Como é que foi a experiência de estar no poder, de mudar de lado, estar na situação e enfrentar a oposição, inclusive do seu próprio partido? É muito difícil, mas é muito pedagógica. Eu aprendi muito e eu acho que o partido também aprendeu. E essa tensão ela vai existir sempre. Eu me lembro que logo no começo do meu governo, nós promovemos um seminário internacional em que vieram prefeitos do mundo inteiro, de grandes cidades do mundo inteiro. Eu me lembro naquela ocasião ver o prefeito da Bolonha, estava aí de Bolonha, que ainda era pelo PCI, hoje o PDS italiano, Partido e ele me Comunista. dizia, e a gente já se queixava, naqueles primeiros meses de governo, a gente já se queixava dos problemas que tinha na relação com o partido. Eles, vocês que agora estão começando, estão achando isso problemático, nós estamos há 40 anos no governo e ainda temos problema na relação com o seu partido. Por quê? Porque é da natureza de um partido de oposição, que tem um compromisso de transformação estrutural da sociedade, conviver com uma instância de governo extremamente limitado, porque um município não tem poder, tem um poder muito limitado, certo? E com uma correlação de forças na sociedade extremamente desfavorável, e com propostas nossas de oposição que estimulamos, que não eram realistas do ponto de vista de governo. Eu mudei como governo, não eu mudei porque eu estava do outro lado, eu mudei porque eu vi no concreto, na prática, que aquilo que nós defendíamos como oposição, de forma intransigente, de forma sem querer negociar nada, porque era problema de vontade política. E nem tudo é questão de vontade política. E essa é uma tensão. Eu aprendi muito com ela. Hoje eu sou mais pé no chão, sabe? Eu sou mais tolerante com os meus adversários e com os meus, sabe, com os meus inimigos políticos. Eu entendo melhor hoje os limites do poder, que quem está do outro lado imagina que ele seja um poder absoluto, é uma questão de vontade, não é. E é disso que a gente aprende. O PT, depois, com essas prefeituras todas, é que ele está tendo condição de se rever, de rever o seu projeto, de saber como lidar
com a questão institucional no Congresso e com a questão institucional no Executivo, ao mesmo tempo no movimento sindical, no movimento comunitário. Quer dizer, é esse caldo de cultura, né, que está mudando a cultura de um partido que nasceu da luta de resistência à ditadura militar, né, com uma concepção marxista e socialista, que hoje está sendo revista, está sendo reciclada enquanto proposta de esquerda e socialista no mundo. Não é negar os valores, os princípios, a proposta socialista, mas, sem dúvida, não tem o mesmo conteúdo, não tem os mesmos métodos, não tem as mesmas estratégias do passado, porque esse socialismo não existe mais. O socialismo burocrático não existe mais. Que tipo de socialismo é possível para o Brasil? Ele tem que ser construído e em discussão com a sociedade. Ele certamente passa pela radicalização da democracia. Ele teria, por exemplo, uma grande presença do Estado na economia? Um Estado regulador, sim, um Estado regulador, mas um Estado transparente e um Estado que estabeleça canais de relação com a sociedade. Seria nos moldes da social-democracia clássica, prefeito? Seria nos moldes da social-democracia clássica, com presença do Estado gerindo alguns setores? Não, ele tem suas funções próprias, ele deve regular as relações na sociedade, mas ele tem que ser controlado e fiscalizado pela sociedade civil. Prefeito, quem deve definir o tamanho do Estado, mas a questão quem do deve socialismo, definir as funções do Estado está ligado e o ao grau modo de de produção. controle desse Estado é a sociedade, na perspectiva da democracia direta, convivendo com a democracia representativa. É essa a perspectiva do socialismo, quer dizer, é radicalizar a democracia na perspectiva de construí-la, combinando a democracia representativa com a democracia direta e dando autonomia à sociedade civil. Eu acho que essa é uma utopia e um sonho que Mas vale a maioria pena. da população Vai além da hoje, prefeito, é lutar por ela. favorável Vai além da cada vez. social-democracia? Como? Vai além da social-democracia? Claro que vai. Vai. É marxista, Por favor. Prefeita. É marxista? Prefeita. Não, ela é socialista. Mas o socialismo Não, marxista? o marxismo, como instrumento de análise da realidade, é tão atual como em qualquer época. Mas O por que ser foi um Estado socialista. o desvirtuamento não foi o marxismo enquanto teoria política e teoria filosófica, enquanto filosofia. Né? A falência foi a forma de concretizar a concepção marxista de homem, de sociedade. Mas a concepção certo? marxista de modo de produção cabe numa proposta de Estado socialista hoje? Não, a produção tem que ser, a forma de produção, a combinação, a distribuição, não é só a produção, é a produção, a distribuição, e isso referido ao processo econômico mundial. Quer dizer, nós não podemos mais imaginar um modelo nem de Estado-nação, nem de economia, ignorando a globalização da economia, a internacionalização da economia. Qual país chega perto disso que a senhora fala? Como? Qual país chega perto disso que a senhora acaba Esse é de um colocar? quadro que está se construindo, né? Nenhum, Quer dizer, prefeito? nenhum por enquanto. Mas Prefeito, o que é ser de nos esquerda cabe, hoje? nos cabe a responsabilidade e não temos que copiar sempre dos outros, porque não nós nos habilitarmos e nos credenciarmos para construir Prefeito, uma esse proposta discurso dessa. vago, Por favor, O que Dari. é ser de esquerda hoje? A senhora fala, não, precisamos discutir, a senhora citou agora há pouco que não, a sociedade que precisa discutir o tamanho do Estado. Mas acabou de ser citado aqui dentro que a população é favorável à quebra dos monopólios. A população está contente com o fim da CMTC. E aí eu sinto Não que a sei se senhora... eu não concordo que a população esteja A senhora não contente tá? com Bom, o fim isso da... aí com base em Pergunta se a dados que população foram está citados contente. aqui. Olha, Mas a veja impressão bem, que a senhora nos companheiro, dá é que a esquerda está companheiro, perplexa há 5 anos Não, e está. e continua não tô perplexa dizendo- como oposição ao evidente, governo Fernando Henrique Cardoso. Evidente, evidente. Tal a surra Não que estou tomou no negando primeiro isso. semestre. Não estou E aí eu negando pergunto para a isso. senhora, o que é ser de esquerda? Olha, esse é radicalmente democrático, sabe? É acreditar na capacidade de dar oportunidade às pessoas serem cidadãs, universalmente. Quer Quem é dizer, de esquerda sem no mundo discriminar hoje? ninguém. Que a senhora Os Estados teria Unidos é um algumas país de pessoas esquerda. que a senhora admiraria como pessoas de esquerda. Eu estou falando em termos... A senhora admiraria como líderes políticos de esquerda no planeta hoje? Isso é no planeta, né? No Brasil. Não, nós mas vamos temos gente falar- de vamos esquerda. no Brasil, vamos embora, no né? Brasil. No Brasil. Nossos Brasil, companheiros de Brizola. partido são de esquerda. vamos- exceto o Há PT. companheiros Exceto de o outros PT. partidos. Exceto o Não, PT. de outros partidos. O até prefeito, o presidente Fernando Há Henrique é um setores do homem de esquerda? PSDB, há setores do PSDB. Quem no PSDB? Olha, setores que estão aí se insurgindo contra essa política neoliberal
do Fernando Henrique Cardoso são homens de esquerda. Francisco Verfora ainda é de esquerda? Um Leonelli, um Alídice da Mata, tá certo? São pessoas que estão se insurgindo contra essa política neoliberal. E por quê? Por causa dos seus compromissos de esquerda. Verfora é um apesar homem de de esquerda estarem no ainda, partido prefeita? que está mais, não é nem social-democrata mais. Prefeita, Verfora é um partido Verfora é de esquerda, a senhora considera? Está no desvio? Companheiro da do senhora de momento em que ele longos... está, não. Ele está negando. Ele foi na linha do presidente que ele está servindo, que esqueceu o que ele escreveu. E Verfora escreveu muito recentemente. E aquilo que ele escreveu recentemente, na campanha eleitoral, sobre Fernando Henrique Cardoso, sobre o Lula, ele esqueceu muito rapidamente. Parece que a proximidade dele com o poder fez enxergar Esse a CM, em vez de malvadeza, ternura, né? Toninho Ternura. Exatamente. Ele foi ver que é o um lado homem ternura. sensível socialmente. É que ele não viveu no Nordeste. Se ele tivesse vivido no Nordeste, o tempo de vida do Antônio Carlos Magalhães e companhia... Ele não enxergaria o lado ternura do ACM? O Itamar é de esquerda, prefeita? Hein? O presidente Itamar, o ex-presidente Itamar é de esquerda? Não, não é. Não é. Ele não é de nada, né? Porque ele não tem clareza política. Não é de nada em que sentido? Ele não tem Era bom a clareza senhora política. esclarecer. Não, ele não tinha um projeto, ele não tinha, sabe? Até porque ele não se preparou para isso, ele não se imaginava ter chegado à presidência. E ele foi inteligente quando convidou a esquerda para governar junto com ele. E se você não tem espaço vazio na política, se a esquerda não quis governar com ele, ele governou com a direita, mas com muito mais autonomia, com muito mais iniciativas do que tem o Fernando Henrique Cardoso. Prefeita, eu tenho aqui, a senhora está sendo submetida ao crivo dos nossos entrevistadores e eu tenho aqui várias perguntas de telespectadores do Brasil inteiro que resolveram questionar um pouco o poder da imprensa ou o papel da imprensa. O Reginaldo Passos, de São Paulo, o Juliano Xavier, de Porto Alegre, a Édida Canelas, daqui de São Paulo, de Santa Cecília, o Erasmo Alencar, de Picos, do Piauí, o Fernando Chatanier, do Rio de Janeiro, e o Vinícius, que é advogado de Araguaína, lá no estado de Tocantins. Pergunta, como a senhora analisa o comportamento da imprensa em relação à sua administração e a todas as administrações petistas? Olha, a imprensa, a mídia em geral, é um poder fantástico, né? Até se diz que é o quarto poder. E esse poder certamente não está sob o controle da maioria, né? Esse poder está sob o controle de uma minoria, de uma elite, até que conseguiu essas concessões ao arrepio da lei, como tem acontecido. Portanto, é um poder comprometido com os interesses de uma classe e de uma minoria, de uma elite. Consequentemente, esse poder nunca vai se colocar a serviço, né, de um projeto democrático e popular que pretende, inclusive, democratizar, né, a concessão desses poderosos meios de comunicação. Professora, porém, as coisas não se dão, mas as coisas não se dão de forma monolítica, definitiva, né, mecânica. Quer dizer, essa mídia também está submetida às pressões da sociedade. Então, sem essa mídia, a sociedade brasileira não tinha se livrado do presidente corrupto, o Collor. É evidente que ela tem suas antenas também ligadas à sociedade civil, mas a sociedade civil, sem ela, também teria muita dificuldade de promover aquele movimento cívico que gerou aquela lição para o mundo de democracia e de civismo. Então, como as coisas não são mecânicas, não são monolíticas, não são, quer dizer, há os agentes que operam esse poder, e aí os comunicadores, os trabalhadores dos meios de comunicação, porém, jungidos por regras, né, por uma orientação e por um poder que não dá, a não ser aqueles que já conseguem um status como profissional, que conseguem, inclusive, ter uma independência e uma autonomia no seu veículo, que não necessariamente está submetido a certas injunções, a certas... Mas houve canais de televisão aqui que não registrava nenhum evento em que eu estivesse. Grandes eventos, por exemplo, a inauguração do Vale de Anhangabaú. Quando eu fui entregar a taça, que eu deveria ser entregada ao primeiro, porque eu recuperei aquilo e conquistei o Grande Prêmio para São Paulo, mas estava assumindo o colo e tudo bem, era o presidente, ele deu. Na hora em que eu fui entregar a taça ao segundo,
A Câmara da Globo tirou para não me projetar. Quando eu fui inaugurar a obra do Varangabaú, eles foram antes, para poder não me colocar a minha imagem. Isso foi o tempo inteiro. Tá certo? Então, foi um boicote, um cerceamento. Você não lembra da campanha contra o IPTU? O IPTU progressivo? E que fez a cabeça do povão? Eu nunca me esqueço de um fato, lá na Campo Limpo, na periferia. Eu estava lá numa plenária popular conversando, e estava uma senhora muito irritada com o IPTU, com o meu IPTU. Aí eu perguntei, olha, a senhora, quanto é que vai pagar de IPTU? Quanto é que está pagando? Não, eu não vou pagar, mas eu estou com pena da pobrezinha da Hebe Camargo, que vai pagar muito o IPTU da casa dela, da mansão dela. Quer dizer, a mídia é tão poderosa que ela é capaz de fazer a cabeça daquele que está isento do IPTU, porque ele se convence que o IPTU é exagerado, é injusto, mesmo que não o atinja. Né? E o nosso IPTU tinha alíquotas muito menores do que as que estão sendo adotadas hoje, e não tem nenhuma campanha contra esse IPTU. Nós inovamos, incluindo a progressividade do IPTU, que é uma das coisas mais justas. Perdi na Justiça naquele momento, na Câmara. Por que a senhora acha que perdeu e o prefeito Paulo Maluf conseguiu? Não foi o Paulo Maluf. O Judiciário deu ganho de causa. E o Paulo Maluf agora vai arrecadar 400 milhões. E eu lamento isso, sabe por quê? Eu teria zerado o déficit de vagas nas escolas públicas da cidade se eu tivesse tido aqueles 400 milhões em 92. Eu teria construído mais 40 novas escolas, eu teria zerado o déficit de vagas para crianças de 7 a 14 anos. Então, esses 400 milhões, que as pessoas que não pagarem são pessoas ricas, pessoas que têm imóveis caríssimos, que têm imóveis ociosos, que têm imóveis... dos meninos na porta dos carros, aí nos sinais de São Paulo. Eu disse para ele, eu disse várias vezes, esse dinheiro eles devem ter aplicado aumentando a altura dos muros em torno de suas mansões e aumentando o contingente de guardas policiais para lhes dar segurança, porque quanto mais criança na rua, sem escola, quanto mais indigente, quanto mais população de rua, menos segurança para os que têm dinheiro. Quer dizer, a insensibilidade nesse país é fantástica. Não é por acaso que esse país é o país de maior concentração de renda do mundo, em que os 10% mais ricos ficam com 5,1% da renda, e os 20% mais pobres ficam com 2,5% da renda. Isso é escândalo, isso é inaceitável, isso tem que ser denunciado. Nós não podemos conviver com esses índices, é injusto. O país que é a 9ª economia do mundo, na sua produção industrial, conviver com essa fantástica concentração de renda. Isso é um demérito desse país fora do Brasil. Isso nós não podemos conviver com isso. Prefeita, é verdade que a senhora criou juridicamente o Banco da Cidade de São Paulo? Que banco da cidade de São Paulo? Porque a cidade de São Paulo teria direito à criação de um banco e esse banco foi encaminhado um pedido, pelo menos, para o Banco Central para a constituição desse banco. E não conseguimos, é verdade. Mas para que São Paulo precisa de um banco, prefeita? Para administrar o terceiro orçamento do país. Mas não é... O terceiro orçamento do país... A cidade não viveu até agora sem um banco? E não aconteceu nenhum problema grave com a cidade? Não se criar mais um banco, mais os meus técnicos, que foram extremamente competentes, inovaram de forma fantástica o gerenciamento das finanças dessa cidade. Até conseguimos conviver só com as receitas próprias. Não recebi 1 centavo de nenhum nível de governo, nem aval para contrair empréstimos externos. Ainda tive que pagar 700 bilhões de dólares de dívida de governos anteriores. Então, eles me asseguravam. Desculpe, mas aos olhos da sociedade parece conversa de político. O meu banco, na minha administração, ele funciona. Agora, o que virá o próximo prefeito, o que ele vai fazer com o banco, etc. Não era para mim. Eu não tenho responsabilidade. E aí, nós temos Banerj, Banespa... Tatina, só uma coisa, a senhora não temeria esse banco na mão do seu sucessor, não? Por exemplo. Não, do seu sucessor. Eu governei São Paulo, meu irmão, não pensei na administração seguinte. Sim. Mesmo que fosse do PT. Não, eu digo que atual, a senhora não temeria o banco? Eu quis administrar essa cidade pensando no século, sabe? Mas passaria pela atual administração. Não tem importância. E quanta gente não mudar essa cultura política, de pensar, fazer governo pensando na sucessão. Olha, gente, eu governei até o último minuto do último dia.
às vésperas, que no final do terceiro ano de governo, que ia entrar no ano eleitoral, o que eu exigi do meu secretariado e do pessoal de primeiro escalão, administrador regional? Quem for sair candidato, me entregue o cargo no final do ano, que é exatamente para poder a gente substituir com outras pessoas que me dessem condições de governar essa cidade até o último dia. E eu governei até o último dia, no dia que entreguei o mandato. O meu antecessor não quis me entregar, não quis se dignar de entregar o cargo a mim, mas eu fiz questão de entregar o cargo ao meu sucessor, porque ele, daquele momento em diante, ele era prefeito da cidade. Então, eu quis esse banco para São Paulo, não era para o meu governo e para a minha administração. São Paulo teria, né, vantagens. Teria mais um Banespa, desculpe, prefeita. Teria mais um problema imenso para ser administrado. Não necessariamente, não tinha um Quércia, um Fleury. Quem acabou com o Banespa foi o Quércia, o Fleury. E eu tinha... O Estado, a situação do Estado mas não hoje fique preocupado porque não se criou. Que... Não se preocupe porque não se criou. Não, eu tentei outras coisas, por exemplo. Eu tentei um canal de TV e de rádio para a cidade de São Paulo, exemplo da Fundação Padre Anchieta. Como é que você se comunica numa cidade de 10 milhões de habitantes se você depende só de espaços comprados caríssimos, é melhor do que eu sabem, o que dificulta levar a informação ao munícipe, para ele poder, inclusive, controlar, fiscalizar e participar da gestão, do controle dessa gestão. Eu não consegui. Os grupos conseguem, extrapolando os limites da legislação, né, a concessão de dezenas de rádios, TVs. A cidade de São Paulo não foi contemplada com a concessão de um canal de rádio e TV, tipo fundação, não era para o governo Luiz Erundina, não. Era um tipo de fundação como essa aqui, que temos que lutar por ela, fortalecê-la, porque isso é uma condição de melhorar a comunicação nesse país. Quer dizer, um dos poucos exemplos, né, de mídia, né, televisiva com essa qualidade que tem e que educa, que informa, que forma. Então, eu queria uma coisa dessas para São Paulo, mas, infelizmente, não tive força. Perfeito. Junto ao governo federal. A Fundação agradece bastante as suas palavras. O que a senhora faz atualmente? Qual é o cotidiano da senhora? Minha agenda não comporta... A senhora está dando aula... Não fiquei nenhum dia numa cadeira de balanço fazendo crochê, te garanto. A senhora está dando aula? Eu estou dando aula... Em 93, eu dei aula como professora visitante na Universidade Federal de Ouro Preto. Este ano, estou como professora visitante na Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora, no segundo semestre, eu vou dar um curso de mestrado. Dentro do curso de mestrado, vou dar um curso na Getúlio Vargas, na administração de empresa. E tenho percorrido o país coordenando essa pesquisa sobre contrato coletivo de trabalho e tenho atendido uma demanda por seminários, palestras, no movimento sindical, nos movimentos populares, no meu partido, no país inteiro. Realmente eu tenho uma agenda... Bem, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de transmitir à senhora a pergunta da Rosemary de Guarulhos, que pergunta para a senhora o seguinte: quando prefeita, a senhora usava sempre uma borboleta, que, ao meu ver, é o símbolo mais bonito e maior. Cadê a borboleta? É verdade, estou sentindo falta dela também. Eu gosto da borboleta. Eu tenho várias, eu tenho uma coleção de borboletas. Prefeito, muito obrigado pela sua presença no Roda Viva essa noite. Eu gostaria de agradecer a nossa bancada de jornalistas e entrevistadores. Gostaria de agradecer bastante a atenção e a participação do telespectador e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana para todos. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Amanhã o prefeito de Goiânia, Darcy Accorsi, no Opinião Nacional, 8h30 da noite. Assista agora 100 anos do cinema.